você que acompanha o programa Falaban, essa iniciativa, a criação do Sindicato dos Bancários de Sorocaba, com a direção do Cabé Lopes e a produção da Ana Fonseca. A gente dá início a mais um programa hoje, falando sobre um assunto que é pertinente a todas as categorias profissionais, à sociedade de um modo geral, que é um ambiente de trabalho livre de preconceito, amparos legais e a comunidade LGBTQIA+, né? Esse assunto vai ser conduzido pelo nosso entrevistado hoje pela primeira vez, já falei para ele, parece com o meu sobrinho, que é o Matheus Cunha Girelli. Ele é advogado da LBS Advogados, ali de Campinas, a parceira nossa. Vou aproveitar essa introdução falando da LBS, que dia desses nós descobrimos um funcionário do Banco Itaú que havia sido demitido. E aí nós falamos, puxa vida, mas você não procurou pelo sindicato, nós temos um departamento jurídico, tudo. E aí a menina falou assim, mas aí eu saí do banco, eu não era mais do sindicato. Gente do céu, é o seguinte, você é bancário, você foi demitido, você teve um problema de saúde, uma liberação médica, um afastamento médico, né? Que seja até por conta da gravidez para vocês, mulheres, porque depois o Banco Itaú vai arrumar um jeitinho de te demitir, né? Mas o departamento jurídico do sindicato, a parceria feita com a LBS, os advogados, ela está ativa para você mesmo desligado, mesmo desligada, tá? Porque você não deixou de ser bancário porque você quis, alguém prejudicou o seu trajeto, sua trajetória, e o sindicato está aqui à sua disposição. Um setor jurídico ultra competente, são vários advogados, como o Matheus, que está aqui do lado agora, e cada qual na sua especialidade. Então, a gente precisa ter um pouquinho de noção, porque tudo que o banco fez, tudo que o banco está fazendo, o patrão está fazendo, é tentar convencer você de que o sindicato não presta, que o sindicato é comunista, que o sindicato só atrapalha, e nós estamos aqui para te ajudar. Principalmente nesse momento em que você, por qualquer motivo, foi desligado ou desligada, né? Que a gente tem aqui todas as ferramentas possíveis e necessárias para ajudar você na fase difícil, na colocação de um processo judicial, numa negociação de CCP, no caso do Banco Itaú, que o Banco Bradesco já está fazendo, mas só na Grande São Paulo, né? Então, o sindicato está aqui para te ajudar, tá bom? Vocês vão ver agora no nosso assunto, né, que a gente fala do ambiente livre de preconceito, com esse advogado que está aqui do lado, o Matheus, que pela primeira vez participa do nosso programa. Para quem eu já dou uma boa noite, Matheus, seja bem-vindo à nossa casa, ao nosso programa, e espero que a gente consiga trazer um assunto bastante polêmico, mas de uma forma leve, para poder passar para os demais colegas. Boa noite, Matheus. Boa noite, Júlio. Boa noite a todo mundo que assiste a gente também, né? Primeiro, agradecer aqui o espaço, a confiança na IBS. Não, eu achei muito bom, já vou até complementar um pouquinho, mas eu achei muito boa a informação, que realmente o sindicato está aí, a gente está aqui à disposição, inclusive esse tema, ele também é bem importante para falar isso também, que até nessas questões LGBTs, preconceito em ambiente de trabalho bancário, a gente está aqui também à disposição, realmente para assegurar todos os trabalhadores bancários que, enfim, tem uma assessoria jurídica, inclusive nessa temática de preconceito, enfim, discriminação por ser uma pessoa LGBT. Então, também já coloco aqui à disposição para esse assunto também. É importante a gente falar, né, Matheus, porque a gente não sabe muito bem o que essas pessoas passam no seu dia a dia de família, de profissional, né, de social.
Muita gente não compreende, essa que é a grande verdade, então vamos tentar fazer aqui, né, uma explanação, transformar esse assunto com um pouco de leveza para que os demais colegas, aqueles preconceituosos principalmente, de que todos nós somos humanos, todos nós somos seres humanos e cada qual com a sua opinião, né? Vou misturar com o futebol aqui para deixar leve. Que graça teria se todo mundo fosse palmeirense, está comemorando hoje que o Palmeiras passou, né? O Flamengo já não passou, o Botafogo também não. Então, que bom seria se todo mundo fosse verde. Ou será que ia ter confusão se todo mundo fosse igual? Né? Essa igualdade a gente procura entre homens e mulheres, né? E aqueles que tiverem as suas opções sexuais. A gente respeita isso, o movimento sindical trabalha muito isso, e a gente vai falar sobre esse assunto. Antes, eu quero mandar um beijo para a Alice, para a Vitória e para a Fênia, que acompanham o programa nosso aqui toda segunda-feira. Independente de qual seja o assunto, elas estão ligadas lá, então um grande beijo para elas. Vamos tentar manter os 40 minutos aqui, Matheus. Eu sou um grande mentiroso, mas eu vou tentar, tá bom? Vamos lá, Júlio. Vamos lá. Quais são os principais direitos trabalhistas que protegem a população LGBTQIA+, no Brasil hoje? Então, Júlio, vamos lá. Vou pensar a pessoa LGBT no mercado de trabalho, né? Que a gente estava conversando um pouquinho, que é essa questão do preconceito, né? A gente sabe que existem decisões favoráveis, a gente tem ouvido que a população tem começado a falar mais sobre a pauta LGBT, o que é muito importante, porque a gente começa a levantar essa discussão, não só no dia a dia, mas também leva essa discussão para o judiciário, leva essa questão para o Congresso. Então, essas pautas, elas são levantadas para a gente conseguir garantir com que a comunidade LGBT seja inserida na sociedade, né? Por exemplo, até 2011, as pessoas LGBTs não poderiam se casar, por exemplo, não tinha esse reconhecimento. Esse reconhecimento ele veio pelo STF em 2011. De um tempo para cá, foi tendo mudanças. Então, foi com essa decisão, as pessoas LGBTs conseguiram adotar filhos, conseguiu colocar como dependente o convênio médico, porque foi reconhecida essa relação. Só que, assim, ainda é a longos passos, né? A longos passos a gente consegue ter esse reconhecimento. Enfim, por que a gente pensou também nesse tema, que é tão importante, né? Por que a gente acha tão importante debater isso da forma que está sendo debatido aqui hoje? Porque esse reconhecimento, ele afeta a vida civil dessa pessoa, né? Afeta o dia a dia, mas e no mercado de trabalho? Como que está a inclusão dessa pessoa no mercado de trabalho? Porque de nada adianta garantir com que essa pessoa tenha acesso a, por exemplo, o casamento, se ele não vai ser respeitado no ambiente de trabalho. Nada adianta permitir com que essa pessoa diga a orientação dela se ela não vai ser respeitada. Então, qual que é a garantia de que essa pessoa vai estar sendo reconhecida no mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho, a gente sabe que ele é realmente pouco inclusivo, né? Ele tem uma invisibilidade dessas pessoas, né? Tem dificuldade de reconhecer as pessoas LGBTs, os seus direitos, e felizmente nos últimos anos isso tem mudado. Enfim, focando na sua pergunta, quais são essas garantias, né? Hoje em dia, a gente não tem uma lei específica, por exemplo, falando qual que é a garantia da pessoa LGBT no mercado de trabalho. Não pode, se sofrer preconceito, vai acontecer isso, se o patrão fizer isso, vai acontecer tal coisa. A gente não tem uma regulamentação específica sobre a pessoa LGBT no mercado de trabalho. Exatamente porque a gente não tem nem, por exemplo, uma lei falando que as pessoas LGBTs podem se casar. A gente tem decisões judiciais. Então, quais são as garantias? Hoje em dia, o que a gente tem de garantia é realmente as decisões judiciais. Então, por exemplo, a gente tem na Constituição Federal, né, os princípios básicos da nossa Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. A gente tem o objetivo que a Constituição Federal coloca para o nosso país, né, que é construir uma sociedade livre, uma sociedade justa, uma sociedade solidária e promover o bem a todos.
Então, as garantias dessa pessoa no mercado de trabalho, ela é realmente respaldada pela nossa Constituição Federal, que é realmente garantir a dignidade da pessoa humana, não só no dia a dia, mas principalmente dentro do mercado de trabalho. Então, quando a gente pensa nesses princípios e quando a gente levanta essa discussão, não tem uma lei específica regulamentando. Então, o que acontece? Quando uma pessoa sofre uma discriminação, quando ela tenta aumentar os seus direitos, ela tem que levar essa discussão para o Poder Judiciário. Exatamente porque não tem uma legislação sobre o tema. O que a gente tem hoje que está em discussão, por exemplo, no Congresso Nacional? A gente tem um projeto de lei, né, que foi apresentado pela deputada Érica Hilton, que trata sobre uma tentativa de implementar um Estatuto da Igualdade. O que é esse Estatuto da Igualdade? É colocar no papel, colocar na lei, os direitos das pessoas LGBTs. E por que isso é tão importante? Por exemplo, o exemplo que eu citei agora do casamento, que foi essa decisão do STF de 2011. A gente tem uma decisão do Poder Judiciário, do STF, mas o que garante, por exemplo, que o STF vai manter esse entendimento daqui a 10 anos? A gente não sabe dizer qual que é o plano, se vem uma agenda nova, um governo de extrema-direita, a gente não sabe dizer qual que é o futuro disso, e se eventualmente o STF mudar esse entendimento, pode derrubar a única garantia que as pessoas LGBTs têm de ter o seu casamento reconhecido. Então, assim, ainda que seja uma decisão muito favorável, que ela impacta em todos os órgãos, né, todo mundo tem que respeitar essa decisão, assim, é uma questão muito fraca, porque não está na lei. Então, o que tem em andamento hoje em dia, claro, tem diversos projetos de leis, mas um importante que está em andamento é esse Estatuto da Igualdade, para que a gente consiga trazer essas decisões e colocar no papel, para realmente dar uma garantia. E até que isso não exista, né, até que não tenha isso colocado no papel, a pessoa LGBT que sofre o preconceito em ambiente de trabalho, que sofre preconceito, enfim, por se identificar quem realmente ela é, né? Uma pessoa gay, uma pessoa lésbica, ela tem que se socorrer do Poder Judiciário, tem que entrar com uma ação judicial e o Judiciário vai falar, realmente houve uma violação. E aqui eu vou citar alguns exemplos, por exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho, né, que é a última instância da Justiça do Trabalho, dos anos para cá, veio proferindo decisões favoráveis para a comunidade, exatamente para garantir que essas pessoas sejam respeitadas em ambiente de trabalho. Eu vou dar um exemplo, que é no caso das pessoas trans, né? Então, por exemplo, uma mulher trans, que ela nasceu com o corpo de homem, mas ela se identifica como uma mulher, há essa discussão se ela pode ou não usar um banheiro feminino. E diversas empresas, por exemplo, vinham impedindo que essa pessoa que se identifica como mulher de usar o banheiro feminino. O TST, nesses casos, ele vem decidindo de forma favorável, vem reconhecendo que, ainda que não tenha uma lei nesse sentido, mas vem reconhecendo, com base nos princípios da nossa Constituição, né, de uma sociedade igualitária, a dignidade da pessoa humana, permitiu, por exemplo, que essa mulher ela tenha respeitado o uso do nome social dela, né, tenha respeitado o nome que ela escolheu, e tenha respeitado, por exemplo, que ela use o banheiro feminino. O TST também entendeu que essa pessoa tem o direito ao uso do vestiário feminino também nas empresas. Então, é exatamente isso. A garantia, ela vem por meio do Poder Judiciário, né? Para realmente fazer, efetivar esse entendimento. Houve até uma discussão no TST, isso foi no ano de 2023. Por exemplo, uma empresa queria reconhecer a cláusula uma cláusula de convenção coletiva que reconhecia a igualdade entre casais heteroafetivos, a igualdade entre casais héteros e homoafetivos, né, para dar os mesmos direitos para a comunidade LGBT. O TST falou que essa cláusula é válida. Então, o TST reafirma que há essa igualdade, que as cláusulas de convenção coletiva que garantem, reconhecem essa igualdade, elas têm que prevalecer. Então, ainda é um campo que tem que buscar uma luta, tem que buscar uma atuação da comunidade LGBT, e apesar de não haver leis específicas sobre isso, a jurisprudência, o STF, o TST, eles têm caminhado de forma a garantir que essas pessoas têm uma igualdade de tratamento.
exatamente para conseguir com que essas pessoas elas se mantenham no trabalho e se mantenham num ambiente de trabalho seguro, né? Porque nada adianta elas entrarem no mercado de trabalho e não ter uma segurança, né? Não ter um respaldo jurídico. Então, assim, respondi de forma longa, mas é basicamente... A garantia é a possibilidade dessa pessoa conseguir entrar com uma ação judicial e fazer valer o seu direito realmente com base na Constituição. Ainda que a longos passos, né, ainda que a gente lute para conseguir ter legislações sobre o tema, o judiciário já caminha de forma favorável para conseguir reconhecer e incluir essas pessoas no mercado de trabalho com igualdade. Matheus, eu não sei o que está acontecendo, dependendo da hora que você sobe um pouco o tom de voz, ele está picotando a sua fala, tá? Pequenininho, mas está picotando, então pode ser que quem está acompanhando o programa não consiga interpretar ou entender tudo o que você está falando, mas hoje, se o programa passar dos 40 minutos, a culpa é do Matheus, porque vocês viram que ele fala, tem conteúdo e fala bastante, né? Eu fiz a abertura do programa hoje falando da nossa condição, né, sindicalista, deixando aqui bem claro, porque lá dentro, né, das empresas, ou na boca patronal, o sindicalista é tudo vagabundo, o sindicalista não presta, não sabe fazer nada, não faz nada. Fizemos uma manifestação em prol do pessoal da Pulse, Banco Santander, porque a Pulse é só um nome fantasia, que o que trabalha e o que faz lá dentro é tudo coisa de banco. Tal. Nós fazíamos ali uma manifestação e um engraçadinho falou assim, quer acabar com essa manifestação, é só jogar uma carteira profissional que sai todo mundo correndo, né? Esse cidadão que vos fala aqui tem 51 anos de registro em carteira, e eu tive 2 meses de afastamento porque eu quebrei o meu joelho. O restante eu trabalhei a vida toda. Então, eu não aceito isso. Mas, fazendo o comparativo, né, o bancário virou sindicalista. Ele perde a condição de chefia, ele perde a condição de ser o cara que tinha confiança no banco, coisa parecida. E a gente vê isso também com a opção sexual. A pessoa está ali executando, fazendo, tem uma performance muito boa e, de repente, alguém fala, olha, é gay ou é lésbica. Pronto, dali para frente, aquele profissional perdeu aquele valor que tinha, né? E eu questiono, poxa vida, o que mudou, né? O que mudou? Será que o que a pessoa faz entre 4 paredes vai afetar aquilo que acontece dentro da instituição financeira? Ou dentro de qualquer outro ramo profissional, né? Será que vai mudar tanto se a pessoa chegou até ali com a competência que tem, dali para frente não presta mais, né? Um comparativo tonto que eu faço aqui, mas é bem verdadeiro. Matheus, legislação brasileira já prevê punições claras, né? No caso dessa discriminação da LGBTQIA+, e como ela funciona na prática? Então, Júlia, é exatamente isso que a gente conversou agora. A legislação, ela ainda não tem essas penalidades previstas. O que a gente tem na legislação hoje em dia? A gente tem, que abrange a comunidade LGBT, né? A gente tem decisões judiciais que aplicam, por analogia, né, assim, por comparação, outros crimes. Então, por exemplo, recentemente o STF ele entendeu que o crime de LGBTfobia, né, que é realmente a ofensa, a discriminação das pessoas LGBTs, ela se equipara ao crime de racismo. Então, assim, a gente não tem por exemplo, na lei falando, a pessoa que comete discriminação com a pessoa LGBT vai responder por uma pena. A gente não tem isso hoje em dia na legislação. O que a gente tem é uma decisão judicial do STF
que aplica, por analogia, o crime de racismo. Então, na prática, essa pessoa que sofreu uma discriminação em ambiente de trabalho, o que ela consegue fazer? Ela consegue se valer desse entendimento, né? Buscar, claro, a autoridade policial, alguma coisa, dependendo da gravidade do que acontecer, e se valer desse entendimento para conseguir se resguardar. E sempre também buscar a justiça do trabalho para conseguir ter essa reparação, né? Conseguir isso que você citou agora, Júlio, por exemplo, da pessoa não ter acesso a cargo por conta de ser uma pessoa LGBT. Claro que muitas vezes isso é muito fugiu a palavra agora, mas isso é muito escondido, não é das caras, né? Muitas vezes a pessoa não tem esse acesso por ser uma pessoa LGBT, mas muitas vezes é uma coisa sutil. O gestor não vai falar, você não vai subir porque você é LGBT. É realmente um trabalho árduo conseguir comprovar isso, mas essa pessoa ela consegue, sim, se ela identificar isso, conseguir comprovar isso, tem como buscar essa reivindicação pela Justiça do Trabalho, e a depender do tipo de ofensa que ela sofra, né, uma ofensa verbal, uma ofensa física, tem essa decisão do STF que equipara ao crime de racismo. Então, tá respaldado, né, com decisões judiciais, mas infelizmente não tem uma lei específica que condene assim a LGBTfobia. A próxima pergunta que eu ia te fazer era justamente essa, porque como é que essa pessoa, com essa orientação, como é que ela pode agir? Ela tem proteção legal, né, contra o assédio, contra a violência verbal no ambiente de trabalho? Se eu não entendi errado no comecinho da sua resposta anterior, você falou que pode ser procurado também o amparo policial, foi isso que você falou, não? Isso, a depender do tipo de agressão, né? Porque, assim, a gente tem essas agressões que são relacionadas ao ambiente de trabalho, então, cercear a promoção, isso daí a gente consegue discutir na Justiça do Trabalho. Mas a gente sabe que acontece, sim, também agressão física, né? Acontece agressão física, agressão verbal. Então, toda pessoa, porque não é só a agressão física que a gente consegue enquadrar nesse crime, né? Que essa equiparação com o racismo, mas também aquela agressão, não permitir que ela acesse locais por ser uma pessoa LGBT, ofender essa pessoa pelo fato dela ser LGBT, agressões físicas. Então, essa pessoa que sofre com qualquer tipo de violência, né, que sofra com uma violência física, por exemplo, o ideal é reportar o caso à autoridade policial, então pode ser reportar, fazer boletim de ocorrência. O ideal é que tenha testemunhas também, então, ainda que não seja uma agressão física, mas uma questão, um assédio moral que ela está sofrendo por ser uma pessoa LGBT, é sempre bom reunir provas também. É o que a gente fala também dessa questão de assédio moral. É difícil a gente fazer provas sobre isso, né? É difícil a gente conseguir reunir evidências de que tem um assédio acontecendo. Muitas vezes porque ele é velado, muitas vezes porque é uma questão sutil ao longo dos anos, de uma forma velada. Então, o que é o ideal? Tirar print de conversa, ter testemunhas, desde que, claro, sempre resguardando a segurança dessa pessoa. Se eventualmente conseguir fazer uma gravação, né, de alguma fala, alguma coisa, para reunir provas de que esse assédio moral, essa LGBTfobia, vem acontecendo. Mas, óbvio, desde que resguarde a segurança dessa pessoa, porque a gente sabe que, sim, infelizmente, ainda existem. E são muitos casos, né, de violência física mesmo contra a pessoa LGBT. Mas, felizmente, existe uma previsão do STF de que esses casos de violência física, quando vira uma agressão, a gente consegue, sim, ter um respaldo jurídico, um respaldo legal, para conseguir responsabilizar esses agressores. Eu recordo aqui, você falando, eu lembro de uma matéria televisiva que um casal de gays andando na Paulista, tenho quase certeza que é na Paulista, veio um preconceituoso com aquela lâmpada fluorescente comprida e estourou na cara do gay. Sim.
E a gente sabe que aquela lâmpada ela tem um componente dentro que para cicatrizar. Não sei se essa era a intenção daquele bandido, daquele marginal, ou se ele preferia ter um pedaço de pau na mão ou coisa parecida. Mas o que me leva a fazer essa pergunta agora é de que eu desconfio, a minha certeza é essa, de que nós homens somos mais preconceituosos do que a mulher. Parece a mulher compreende melhor a opção sexual do que o homem. O homem chega até a se tornar agressivo. Estou enganado? Você tem estudo nesse sentido? Então, não tem um estudo específico sobre isso, Júlio, mas agora que você comentou esse caso, né, por conta da orientação sexual, e esse caso da luz fluorescente, ele foi muito falado na época, né, foi um caso que realmente chamou a atenção para essa pauta, que é a violência. E só para isso que eu citei agora, dessa decisão do STF, é uma decisão recente, se eu não me engano é de 2022, agora de cabeça fugiu, mas é uma decisão recente. Mas essa questão que você citou, naquela época que aconteceu isso, já faz uns 10 anos já que isso aconteceu, se eu não me engano, né? Foi bastante tempo. Eu lembro que na época não existia uma legislação ainda. Então, assim, se essa pessoa sofreu isso, não teria um crime de LGBTfobia, seria um crime de lesão. É um crime, uma pena muito mais baixa e que não corresponde ao que realmente aconteceu. Não foi um crime de lesão, né? Foi um crime de preconceito. Então, foi realmente o crime, ele só foi cometido não porque ele viu duas pessoas andando, mas porque ele viu um casal homoafetivo andando na rua. Então, o crime não foi porque eram duas pessoas andando, foi porque era um casal LGBT. Então, essa decisão do STF, ela é muito favorável por isso, porque permite com que as pessoas sejam responsabilizadas pelo exato crime que ela cometeu, que foi um caso, claro que é equiparado ao racismo, mas foi um caso de LGBTfobia. Então, foi até importante citar esse caso, até para demonstrar esse exemplo, de que antes, sem essa decisão judicial, seria um crime de lesão, não estaria analisando realmente o que aconteceu. Então, ainda que não exista uma lei específica, ter essas decisões judiciais e esse entendimento do STF é favorável por isso, para conseguir aplicar a adequada penalidade para essa pessoa. Matheus, eu vou voltar até um pouco, muito mais atrás. Eu vou dizer, quem gosta de acompanhar filmes e ver aqueles combates romanos, aquelas coisas, né, de muito lá atrás, daquelas guerras que a história conta que eram sanguinárias, para descontentamento daqueles que dizem que isso tudo é culpa do PT, né? Os grandes guerreiros lá atrás, da antiga Roma, Grécia e coisa parecida, quando eles tinham um momento de lazer, eles tinham companheiros sexuais. Isso a história conta, né? Então, não dá para dizer que hoje é porque a gente bebeu uma água diferente, porque o homem está mais afeminado, que é o partido político que fez isso. A história conta, já vem lá de trás, é uma coisa que está dentro do ser humano. Você falou, a pessoa nasce homem, com o corpo de homem, mas a cabeça de mulher, ou vice-versa, né? Eu acredito, a ciência não vai conseguir explicar isso nunca. Então, vamos deixar esse preconceito besta de lado e dizer que é por causa de um partido político, né? Porque não é. Isso aí se arrasta lá, né? Dos grandes impérios, das batalhas sanguinárias e tudo mais, que o grande guerreiro tinha uma orientação sexual diferente. Era bravo na batalha e calmo aqui dentro de casa, né? Então, se você quiser complementar, porque, de novo, passou isso pela minha cabeça, eu não posso deixar de falar. Sim, é a dificuldade mesmo, acho, de hoje em dia, acho que essa resistência em não reconhecer a pessoa, não aceitar a forma que ela se identifica, né? Não aceitar a orientação dessa pessoa. É realmente isso, é uma resistência em tentar
simplesmente aceitar o outro, né, e reconhecer que todo mundo é igual e que, além disso, todo mundo, né, só busca valer os seus direitos, só busca ser reconhecido, né, realmente. Sim, sim. Ô, Matheus, agora vamos para dentro da convenção coletiva nossa, né? Que nós temos cláusulas específicas que contemplam essa inclusão, né, da população LGBTQIA+, que desconfio que a melhor redação ainda da convenção coletiva nossa deve ser o da Caixa, do Banco Caixa, né? Você pode falar um pouquinho para a gente, por favor? Posso sim, Júlio. O que eu acho até importante, até para falar um pouco sobre essa questão, é a gente, na verdade, os sindicatos bancários, né, essa questão dos bancários é até bem pioneira nessa questão de inclusão das cláusulas LGBTs. Desde muito tempo, até logo a decisão do STF do casamento é de 2011, mas desde aquela época os sindicatos bancários já conseguiam incluir essas previsões em convenções. O que é muito importante, que os bancários sempre foram pioneiros nessas questões de cláusulas coletivas e de negociações coletivas, e é importante falar um pouco sobre as negociações, porque o papel do sindicato, ainda que as pessoas se identifiquem, né, a orientação delas, é importante observar que todas as pessoas também são classe trabalhadora, né? Então, todas as pessoas também buscam estar num ambiente de trabalho seguro, estar num ambiente de trabalho em que elas sejam reconhecidas, e isso impacta também no desempenho profissional delas, né? Então, a gente discute tanto como incluir essas pessoas no mercado de trabalho. Os bancos, hoje em dia, até tentam, claro que muitas vezes é mídia, né, mas colocam no mês de julho bandeira LGBT no logo dos bancos, faz vaga inclusiva, mas de que adianta se eles não têm a preocupação em reconhecer o direito dessas pessoas? E esse papel do sindicato, ele é fundamental, porque se a gente deixar na mão da empresa, eles vão colocar essas bandeiras só por marketing, né? E é o papel do sindicato, que é reconhecer essas pessoas também como classe trabalhadora e trazer essa discussão para dentro do movimento sindical. Então, e isso que você citou no começo, que é essa visão de que o sindicato não serve para nada, de que o sindicato é ruim, isso, infelizmente, repercute muito entre os jovens hoje em dia, né? Esse mito de que o sindicato não funciona. E trazer essas pessoas para o movimento sindical também dar aí um novo olhar para o movimento. Então, é até importante também para levar essa discussão para as pautas sindicais de negociações coletivas. Nos últimos anos, tem movimentado, sim, essa questão das negociações coletivas. Em 2010, por exemplo, eu tenho alguns dados que foram feitos pelo DIEESE, né? O DIEESE, ele pesquisa bastante essa questão do mercado de trabalho e tem uma pesquisa específica sobre negociações coletivas e pessoas LGBTs. E o DIEESE, ele apurou que em 2010, menos de 1% das convenções coletivas do país tratavam sobre cláusulas LGBTs. Depois, nos últimos anos, né, começou a levantar essa pauta, o judiciário também caminhou de forma favorável, e essa pauta começou a entrar no movimento sindical. Então, em 2019, de 1 saltou para 2,5%, e agora, em 2022, aumentou para 4% do total de negociações que continham cláusulas voltadas a trabalhadores e trabalhadoras LGBTs. Claro que 4% ainda é um número muito baixo comparado com todo o país, mas a gente vê que essa discussão, a passos, né, apertados, ela vem sendo trazida para o movimento sindical. Assim, o que essas cláusulas elas falam, né? O que é importante constar nessas cláusulas? É garantir aquela igualdade, por exemplo, para auxílios, por exemplo, assistência médica, assistência odontológica, de conseguir reconhecer o companheiro, o cônjuge dessa pessoa LGBT para fins de dependente, né, no convênio médico, para fins de dependente no auxílio, a licença parental, licença adoção, a licença casamento, tudo isso
são matérias que a gente consegue trazer em cláusulas, em negociações coletivas, para conseguir reconhecer tanto a dependência, por exemplo, um casal homoafetivo, 2 homens, como que vai funcionar a questão de uma licença parental, por exemplo, de uma licença para conseguir cuidar do filho que adotou. Isso a gente consegue trazer numa negociação coletiva, a gente consegue discutir isso por meio de uma negociação. E é o que vem sendo trazido também nas negociações dos bancários. Na Convenção Coletiva de 2024 e 2026, tem, por exemplo, a cláusula 47, ela fala da extensão de vantagens para as relações homoafetivas. Então, ela reconhece que as cláusulas, por exemplo, de seguro, tudo que trata de dependentes, quando a gente fala dependentes, também abrange a união homoafetiva. E por que isso é importante? Exatamente pelo que eu falei lá no começo. Imagina se vem uma decisão do STF derrubando aquele entendimento de 2011. A gente tem uma negociação coletiva que garante a esse trabalhador a igualdade. E quando a gente tem uma negociação coletiva, a gente consegue reivindicar isso no Poder Judiciário. Então, essa cláusula 47, a cláusula 133, por exemplo, garante que as empresas, né, do ramo bancário, elas vão buscar iniciativas voltadas à diversidade, à inclusão e pertencimento no ambiente de trabalho. E assim, eu cito tem diversas outras, né, mas ela foca em dar essa inclusão. Por exemplo, deixa eu abrir aqui, mas tem, por exemplo, a cláusula, o acordo coletivo, o ACT da Caixa Econômica, né, de 2024 e 2026. Ela foca que a Caixa vai reforçar seu compromisso com as pautas que abordem temas relacionados à diversidade e inclusão. O do Santander, no mesmo sentido. Por exemplo, garante licença não remunerada para acompanhamento em casos de saúde para cônjuge LGBT, né? A licença adoção também. Então, assim, as cláusulas dos bancários, elas são favoráveis, elas têm previsão nas negociações coletivas, e isso é importante para que essa pessoa consiga reivindicar na Justiça do Trabalho. E até um papel bem importante, então, dos sindicatos em trazer essa discussão para a negociação coletiva, exatamente para garantir esse respaldo no ambiente de trabalho. E é isso que eu sempre gosto de falar. Além de ser pessoa LGBT, essa pessoa é um trabalhador, é uma trabalhadora, e colocar essa pessoa, reconhecer essa pessoa como classe trabalhadora e trazer essa pauta para o movimento sindical, além de dar uma força para o movimento sindical, também dá uma força para essa pessoa no mercado de trabalho. Tá, enquanto você falava, Matheus, eu fiz algumas anotações rápidas aqui, né, para fazer um comentário para ilustrar essa tua fala. Primeiro, a televisão tem feito um trabalho muito forte para essa inclusão, né? Mas eu contesto, por exemplo, você dá o papel de um gay na televisão, porque todo mundo acompanha. Só eu que não, eu não tenho paciência para assistir novela, mas eu sei o que acontece por conta do que todo mundo comenta. Dá o papel engraçado para o gay. Então, o gay, ele é o engraçado do trama todo lá, do drama, enfim, que eu vou lembrar aqui o Clô, né? Que é aquele Matheus, eu esqueci o nome dele. Ele abrilhantou aquela novela inteira, que não sei o nome da novela e para onde aquilo ia, mas eu sei que ele era o personagem chave. Só que eu acho que é para tornar engraçado. Então, aquilo, talvez, com um fundo político e tal, tivesse as suas razões para deixar ele como âncora engraçado da novela. Dentro do banco, o gay é mal visto mais o homem do que as mulheres. Nós temos algumas mulheres com a sua orientação, a sua opção sexual, mas elas não são tão criticadas quanto os homens.
né? E aí, dentro do banco, você tem as injustiças, como eu falei, que se assemelha ao tipo de injustiça que um dos funcionários do banco com problema nos 2 joelhos, precisando fazer cirurgia nos joelhos, a administração do banco colocou ele para trabalhar em pé lá na fila de atendimento aos clientes. Então, veja, né, o grau de sensibilidade, 0, né? Se você tem um gay e critica, você tem um cidadão com problema nos 2 joelhos e ele trabalha o dia inteiro em pé. Precisa o sindicato ir lá e intervir por eles. O jovem, a gente falando um pouquinho sobre isso, porque o sindicato não presta para nada, né? O jovem começa a divulgar por aí agora que a CLT é a escravidão do trabalhador. A CLT foi criada para defender o trabalhador, para dar jornada de trabalho, para dar férias, para colocar o adoecido em licença médica com alguns direitos, né? E o jovem já vem com essa máxima de que a CLT é escravidão. Então, contrassenso também, né? Você também fala em algo muito importante, que se caso um governo de extrema-direita venha derrubar o entendimento de 2011 do TST, a nossa convenção coletiva já tem cláusulas claras a respeito disso. Então, veja, o sindicato para essas pessoas é tão inútil que já consegue prever ou antecipar um julgamento invertido que seja contrário ao trabalhador. Tem muita coisa contrária ao trabalhador, né? Agora estão querendo colocar 530 deputados, quando o normal são os 513. O que é que esses 20 deputados a mais vão produzir para o país? Né? A gente tem aí uma série de ganhos sociais, de verbas pagas para um monte deles, que estão lá só enriquecendo a sua vida pessoal, particular, porque o político agora virou carreira, né? O político pai coloca o político filho coloca o político neto, né? Vamos falar do ACM lá do, né? Como é que era o apelido dele, meu Deus do céu? Não lembro. Não, mas ele tinha um apelido no nosso meio que era pesado mesmo, e era até engraçado, mas era verdadeiro. Então, essa fala minha aqui é só para dar um exemplo para quem está acompanhando o programa, para não entender essa situação ou essa orientação, opção, como um problema. Não é um problema. A gente precisa que a ciência estude, que veja, que isso, que aquilo, mas precisa haver respeito. O ser humano precisa, primeiro, de respeito, porque não é um drogado, não é uma pessoa que bebe todo dia, não é uma pessoa que cheira, que fuma, que coisa parecida. São pessoas que no seu interior têm um outro entendimento. E não é porque tem outro entendimento que passa a ser errado, né? Hoje existe uma divisão política no país onde 50% leva a pau, pedra, ferro e fogo, e o outro 50% acaba sendo culpado daquela loucura da primeira parte, da outra parte, né? Gente que pedia ajuda dos ETs com o celular na cabeça, que oravam para o pneu, Sim. Não é? Veja, a loucura ultrapassou a legalidade. Agora a gente está vivendo com pessoas que você, se tocar num assunto político, a pessoa levanta e vai embora. Não venha falar isso do meu capitão, porque o meu capitão, eu não quero misturar, porque já misturei tudo aqui, mas a gente precisa ter um pouco de entendimento das coisas. Não é porque você vai aumentar o número de políticos que a vida vai melhorar. Pelo contrário, se você continuar elegendo patrão, a nossa vida só vai piorar, porque não vai ter ninguém defendendo lá. Quando você fala em taxação do IOF, o governo falou em taxação dos mais ricos.
os mais ricos foram para dentro do Congresso para derrubar, porque a gente continua pagando, eles não querem pagar o dinheiro que eles lucram do dinheiro que eles deixaram no banco, é o juro do dinheiro que eles já têm muito, e aí vão lá derrubar e ainda fazem pose, fotografia para a posteridade, né? Porque o coronel do mato lá, os latifundiários, os patrões, os banqueiros, estão dando risada, porque o negócio caiu, derrubou, né? Quando você tem que respeitar uma mata que você não pode derrubar, que é a preservação ambiental, coisa parecida, vai lá um apresentador de televisão, rico, famoso, vai lá e constrói num lugar onde não pode. Vá você botar um barraquinho lá, vá você levantar um barraquinho na beira de uma estrada que tem placa para tudo quanto é lado que você não pode fazer, né? Você levantar um barraquinho de pau e lona, você dali a pouquinho acorda com tudo aquilo derrubado. Mas se construir uma mansão lá no meio da floresta, isso pode. Então, a justiça brasileira tem fechado os olhos para muita coisa e o movimento sindical está aqui acordado para poder falar a respeito de tudo isso. Matheus, já falei tudo de política aqui. Só queria te fazer uma última pergunta agora, porque já ultrapassamos os 45 minutos por sua culpa, né? Se o sindicato e as entidades sindicais têm alguma coisa a mais a fazer, ou qual seria o caminho que outras entidades que não sejam as bancárias, porque a gente já tem uma convenção coletiva sólida, uma das melhores do país, o que demais sindicatos, o que demais associações, entidades poderiam fazer, na sua opinião? Bom, Júlio, eu vou responder vou responder assim de uma forma bem sucinta para não falar que sou eu que sou culpado por aumentar o tempo, hein? Brincadeira. Mas o papel do sindicato é exatamente isso, é reconhecer essa pessoa LGBT como classe trabalhadora. A gente tem atuado nos sindicatos para estabelecer um canal de confiança com o bancário, acolher ele em casos, igual você citou no começo, de demissão, em casos de assédio, e também atuar para acolher essa pessoa LGBT no caso de violência LGBT, no caso de discriminação em ambiente de trabalho, para fazer valer essas negociações coletivas. E aos sindicatos que realmente ainda não tenham esse avanço nas negociações coletivas, reconhecer a importância disso e a importância para essa população para trazer elas para o movimento sindical, para trazer porque essa discussão é reconhecer todo mundo como classe trabalhadora. Não adianta só reconhecer o homem branco como classe trabalhadora. A gente tem avançado para reconhecer as pessoas negras, as mulheres, as pessoas LGBTs e trazemos todas essas discussões para as negociações coletivas. E isso também, a comunidade LGBT também tem que ser pauta nas negociações e também tem que ser o papel do sindicato proteger esses trabalhadores. E é isso que é importante. Todos aqui somos classe trabalhadora, todos aqui temos um objetivo, e o objetivo da proteção desse trabalhador, dessa trabalhadora LGBT, também faz parte do papel sindical, o acolhimento, o auxílio em denúncias, o auxílio na atuação sindical. Então, é importante até essa fala que a gente está tendo agora, porque realmente mostra como o sindicato está acompanhando esse movimento, como o sindicato está atento ao que está acontecendo, né? E falar sobre isso, exatamente igual estamos fazendo aqui hoje, né? Usar desses canais dos sindicatos para falar sobre isso é de suma importância. Então, até parabenizo também aqui o sindicato por ter trazido esse tema aqui para essa conversa, porque é importante a gente falar, né? É importante a gente falar para as pessoas LGBTs, vocês têm direitos, e além disso, é importante falar para o movimento sindical. Essas pautas são importantes e têm que ser levantadas em negociações. Então, eu acho que é essa mensagem que eu até queria deixar aqui hoje, que é essa visão das pessoas LGBTs como classe trabalhadora e a importância da atuação sindical também para garantir esse direito e fazer no ambiente de trabalho, né? Matheus, eu quero abordar aqui, antes de pedir o fechamento do programa para você, eu quero abordar aqui o assunto Pulse, SX, TUS, que são
entidades criadas pelo Banco Santander, que quando nós fizemos uma manifestação em Sorocaba, eu reparei bem nisso. Aqueles jovens aqui de Sorocaba, eles são mais de 3 mil num ambiente de trabalho só. Tem 3 mil num prédio com jornada 24 horas. Eles vão revezando. Ali eu vi muita diversidade. Ali eu vi homens com roupas femininas, com unhas pintadas. Eu vi piercing, alargador de orelha. Eu vi mulheres de cabeça raspada, né? Então a gente conseguiu ver ali uma diversidade muito grande e todos jovens na faixa dos seus 20 anos, poucos mais veteranos, né? Aí tivemos a semana passada agora a manifestação na TUS, lá em Piracicaba, onde são 7 mil trabalhadores num ambiente só, todos eles fazendo o trabalho bancário criado pelo Santander, vamos repetir o banco aqui, né? E a gente lamenta, eu estou dando aqui o meu lamento ao pessoal de Piracicaba, porque um evento programado com um pouco de tempo estreito não permitiu a nossa presença lá. Eu, em particular, com um problema que eu estou no meu ombro, não posso dirigir, mas foi um evento de sucesso e na filmagem a gente vê o mesmo jovem com as mesmas características ali, né, naquele espaço que a gente chama de diversidade. Então, homens, mulheres, gays, lésbicas, estão ali todos juntos trabalhando no mesmo ambiente e aí a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. E no banco a gente já sabe hoje, existe uma discriminação. Lá dentro, como existe também um volume muito grande de entidades sindicais e aparentemente eles estão sem domínio, né? Não tem uma entidade preponderante ali, nós estamos percebendo que existe ali essa comunidade, mas nós não sabemos o que acontece lá dentro. E eu quero dizer o seguinte, que o que acontece aqui dentro do peito, só a própria pessoa consegue entender e nem sequer consegue explicar. Então, o que a gente tem que evitar é a violência, seja ela corporal ou seja ela verbal, porque a violência verbal, ela machuca tanto quanto uma corporal. Então, a gente precisa prestar um pouco de atenção, olhar com um pouco mais de carinho, né, por esse pessoal, por essas pessoas que têm uma opinião, uma opção, né, que não vai muito longe disso. Se deixar o Júlio ficar falando aqui, daqui a pouco o Júlio chora, então é melhor não falar. Agora, como culpado por nós estamos com 52 minutos de programa, o Matheus Cunha Girelli, por favor, faça as suas considerações finais, porque eu não vou atingir 1 hora de programa hoje não, senão meus colegas aqui depois dizem que eu falo muito. Vamos lá, no máximo 59, hein, Júlio? Então dá 1 hora. Não, mas eu vou só concluir exatamente reconhecer reconhecer as pessoas LGBTs como a classe trabalhadora, tentar incluí-las nesse movimento sindical, tanto jovens que têm interesse na militância, que também têm interesse que essa pauta seja trazida também para os sindicatos, para que elas também tenham esse reconhecimento por parte do movimento sindical, né? Então, eu queria deixar essa mensagem que as pessoas LGBTs, elas têm sim, ainda que as legislações não sejam específicas, têm entendimento jurisprudencial, tem entendimento do Poder Judiciário favorável. As pessoas LGBTs, elas têm sim direitos no ambiente de trabalho, só que isso vai ser ainda reforçado por meio das negociações coletivas e por meio da atuação sindical, que é de suma importância para o apoio da comunidade LGBT. Né? Porque o que importa é reconhecer a orientação sexual de cada pessoa, acolhê-las e garantir, né, o direito delas no mercado de trabalho.
Então, obrigado pela oportunidade de conversar sobre isso, né, pela importância desse tema, e a gente está aqui à disposição também, como escritório, como assessoria do sindicato, para acolher também as pessoas LGBTs e qualquer dificuldade, enfrentamento que elas tenham no ambiente de trabalho. Obrigado, Júlio. Ô, Matheus, eu quero que você agradeça a doutora Maria Gabriela aí por ter dado essa oportunidade da gente poder estar conversando. Você foi muito simpático, muito simples na fala, né? Porque já tem costume de falar, mas o advogado usa o juridiquês. Aí ele usa uma palavra, você não sabe se ele foi a favor ou se foi contra, tem que parar para pensar e tudo. Mas eu quero agradecer a sua participação aqui no programa, com a clareza com que você abordou o assunto. Vou confessar aqui que antes do programa eu falei para o Matheus que eu ia ter que me policiar um pouco para poder falar sem agredir ninguém. A gente tenta ser o mais próximo da verdade possível, mas nem sempre a gente consegue. E às vezes a gente, na fala, a gente pode machucar alguém. Então eu peço desculpa se porventura errei numa fala, se exagerei aqui, mas eu não peço desculpa política, porque quem está votando errado e fazendo coisa errada no país aí, tem que parar um pouquinho para pensar em quem votar e quem colocar lá em cima para nos representar, tá? Matheus, muito obrigado pela sua participação, pelo seu carinho, pela sua atuação aqui. Nós estamos encerrando o nosso programa. Vou deixar um beijo para a Fênia, para a Vitória, para a Alice, para não perder o fio da meada do programa aqui, e deixar claro que esse programa fica ao vivo pelo YouTube, toda segunda-feira, a partir das 19 horas. Está aqui a lista de transmissão nossa, que você pode entrar em contato só com o sindicato, não vai aparecer ninguém na sua conversa. Nós temos todas as ferramentas eletrônicas para poder receber a sua informação, as suas denúncias, que também é muito importante, né? E na próxima segunda-feira a gente volta com um programa aqui, Fala Ban, pelo YouTube, às 19 horas, com um novo assunto e, quem sabe, abordando as nossas necessidades diárias. Quando eu falo assim, eu não estou falando só do bancário, não. Estou falando de todo o trabalhador de um modo geral. Matheus, grande abraço, um abraço a todos. Até segunda que vem. Tchau, tchau.